Defesa do Collor pede prisão domiciliar e alega tratamento para Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Bipolar vai ficar eu. Então basta eu dizer que eu tenho isso, isso e aquilo? Que eu vou ter uma prisão domiciliar? É assim que funciona? Será que vão aceitar isso? Porque não é possível, né? Para ir subir um trio elétrico, para ficar gritando Bolsonaro, para ir para uma tribuna, para ficar gritando Bolsonaro, Bolsonaro. Não tem doença? Não interfere? Agora, para cumprir uma pena, né, por ter cometido crimes, aí tem doença. Aí, tadinha, aí, nossa, ó, que dó. A cambada de Taioba vota no PL, vota na direita. 100% dos vereadores do PL votaram a favor da redução real no salário dos professores por 2 anos seguidos, 2025 e 2026, na cidade de São Paulo. E sabe qual foi a justificativa dessa cambada aqui? Senta, para não passar raiva. Eles falaram que a maioria dos professores ganham R$ 3.500. Isso seria mais que 90% da população. Então esse valor já tá bom, não precisa de reajuste. E ainda Lucas Pavanato, disse que se professores fizerem greve ganhando R$ 3.500, significa que eles são um bando de vagabundos. Isso mesmo. E sabe o que mais dá asco dessa cambada na política? É que o salário dos vereadores de São Paulo estão em R$ 26 mil. No final de 2024, teve um aumento de 40%. De R$ 18.991 subiu para 26 mil, quase 7 mil reais. Ganhando uma fortuna para ferrar com a vida do pobre. Essa é a direita. O que me deixa mais perplexo é saber que tem um grande número de professores que apoiam e votam em candidatos da direita, do PL, que não faz sentido algum, né? É tipo a Amazônia defendeu o aquecimento global. Atenção para a notícia que saiu agora. Das 11 antiedades investigadas pela Polícia Federal que aplicaram golpe no INSS, só uma foi na gestão do presidente Lula. As outras 10 foram em outra gestão. Já eu entro aí em detalhe. Romeu Zema, Brasil vive mais um escândalo de corrupção, com fraude no INSS. 6 bilhões desviados dos aposentados, justamente quem mais precisa, enquanto milhares de brasileiros enfrentam fila por benefício. A quadrilha agia dentro do sistema com total liberdade e o mais grave, o presidente do INSS foi nomeado por Lula. Romeu Zema só esqueceu de ler as matérias. Acordos com 10 entidades foram assinadas em gestões anteriores. O Ministério da Previdência Social apresentou nesta sexta-feira, 25/4, nota oficial, na qual destaca que das 11 entidades investigadas pela Controladoria Geral da União, CGU, apenas uma teve acordo assinada em 2023, início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. As demais são de 1994, 2014, 2017, 2 acordos em 2021 e 2022, 5 acordos dos últimos anos da gestão de Jair Messias Bolsonaro. A matéria que vários acordos foram na gestão do ex-presidente Bolsonaro, como vem trazendo aqui a matéria. Ex-deputado George Santos é condenado a 7 anos de prisão nos Estados Unidos por fraude e falsidade ideológica. Esse é o mesmo que recebeu aí Eduardo Bolsonaro e a comitiva, né, galera, de deputados da direita. O ex-deputado dos Estados Unidos, George Santos, filho de brasileiros, foi condenado a 7 anos de prisão nesta sexta-feira. Ainda não há informações sobre quando ele começará a cumprir a pena. Deixa aí nos comentários, galera. O republicano de Nova York, de 36 anos, era o antigo partido dele. É por causa de pensamentos como esse que a gente não evolui. Sabe por quê? Porque sempre tá em crise, sempre tá com a economia quebrada, sempre tá tudo ruim quando o assunto é melhorias para o trabalhador. A melhoria para o trabalhador sempre vai quebrar o país, sempre vai mexer na economia em sentido negativo. Mas quando o benefício é para os políticos, quando é aumento de salário de políticos, sempre tá tudo bem. E na verdade tudo muito tudo bem, né? Porque o salário deles é uma fortuna. E se aumenta mais ainda essa fortuna, o Brasil tem que estar com uma ótima sustentabilidade econômica para poder bancar eles. E quem tá com uma ótima sustentabilidade econômica é a gente, porque o salário deles vem do nosso imposto. Para os benefícios deles de milhões de reais, que é apartamento, plano de saúde, tudo isso que é muito caro, que um trabalhador CLT muitas vezes não tem.
também tá tudo ótimo. O governo também consegue arcar. Então por que o governo não consegue diminuir a carga horária de um trabalhador que fica quase a vida inteira no trabalho? Enquanto o povo não for 100% pelo povo, a gente não evolui. Não tem isso de, o Brasil tá em crise. Não tá em crise, sabe por quê? Porque o aumento do salário deles aconteceu não tem nenhum ano. A diminuição do salário deles, ela não acontece. Por que eles não diminuem, então, as fortunas para melhorar a economia do país e o trabalhador ter uma vida digna? Não vai diminuir, então a gente tem que correr atrás do nosso direito, porque eles estão lá, ó, no bem bom. E não adianta vir com esse papinho furado de, mas aí vai quebrar o empresário, o microempreendedor. Meu filho, se você não tem como arcar com o direito do trabalhador, se você não tem como arcar com a carteira de trabalho, os direitos trabalhistas, feche a sua empresa. Simplesmente isso. Joyce, mas você tá sendo ignorante. Tô sendo ignorante, da mesma forma que você tá sendo. Porque se você não consegue pensar no seu funcionário, no bem-estar daquela pessoa que tá ali pra representar o nome da sua empresa, vestir a sua camisa, você não tem que nem tá aberto. Direito de viver, de lazer, de ter qualidade de vida é direito humano, gente. Tá nos direitos humanos da nossa Constituição. Não existe isso de, vai fechar, vai quebrar. Não vai quebrar, sabe por quê? Porque tem político mamando nos impostos e nada tá acontecendo. O Brasil não tá quebrado. Não pra eles, mas quando a melhoria é pro povo, tá quebrado. E sabe o que mais me revolta? É que o próprio povo fala isso. Eita, meu povo, aproveitar que Dona Maria Lima já vai me processar pra postar mais esse vídeo dela, né? O vídeo que agora ela tá mais calminha, mais quietinha, né? E também tá dizendo que não desejou mal o Papa não, viu? Disse que em nenhum momento mandou ele ir para as profundezas, desejou que ele fosse para as profundezas, não. Disse que a gente aqui tá criando essa história, que ela não desejou, não. Ela só cantou uma musiquinha, mas a musiquinha não era para ele, meu povo. Vocês que não compreenderam. E ela ainda ficou magoada, viu? Que a plataforma lá, que ela é muito famosa, né? Andou derrubando os vídeos dela, ela tá magoada com isso. E eu, sinceramente, eu pensei que até a conta fosse ser derrubada, viu? Porque dependendo do que você fale no vídeo, até a conta pode ser derrubada sim. Ela teve foi sorte. Quando eu fiquei sabendo da notícia segunda-feira que o Papa Francisco faleceu, eu estava na cozinha fazendo um café. Então eu fiz uma brincadeira a respeito da música do Chitãozinho Chororó que diz vai pro inferno com seu amor. E eu não mandei o Papa pro inferno, jamais faria isso. Vá pro inferno, vocês e ele que achou em meu vídeo, bando de desgraça. Esse Papa demorou, e daqui um dia tem que ser o Lula também que vai pro inferno. Igual ele, e é isso. Viu aí, meu povo, como ela não desejou mal a ninguém, nem ao Papa, nem a ninguém, ela não deseja mal pra ninguém. Até porque é cristã, conservadora, não é mulher pra isso. Botem isso na cabeça de vocês. Meu Deus. Gadaiada. Beijinho no chifre, gadaiada. Essa é uma audiência dos entregadores, daqueles que não têm tido a sua voz escutada e respeitada. As empresas têm tido muito espaço para poder falar e os entregadores frequentemente não têm a sua posição ouvida. Os argumentos trazidos pelos entregadores são muito claros e muito importantes. Taxa mínima de R$10 por corrida, aumento da remuneração por quilômetro rodado de 1,50 para 2,50, limitação da atuação da bicicleta a um raio máximo de 3 quilômetros e o pagamento integral de cada um dos pedidos. São coisas básicas, né, gente? Ninguém aqui tá pedindo favor, tá cobrando e exigindo direito. Esse projeto não vai sair da minha cabeça, nem da dos deputados que vieram aqui. A minha proposta é que a nossa equipe possa também manter o contato por zap ou se reunir com os representantes do comando de vocês. Vocês redigam esse projeto, a gente só faz a adaptação que tem que fazer aqui para poder virar lei. Uma coisa é ter que ir para cima do iFood e esperar que o iFood tenha a boa vontade de receber vocês para atender a pauta. Outra coisa é a pauta virar lei e eles serem obrigados a atender a pauta porque é lei que eles têm que cumprir. É essa a briga. Falar desse nome. Já me disseram, dá uma segurada. Não fala tanto dele. Porque isso piora a situação. E eu pergunto por quê? Que nós, por que eu tão pequenininho, incomodo um homem tão poderoso, que tem tanta grana e tanto poder como Arthur Lira, ao ponto dele não aceitar
as cobranças realizadas na tribuna da Câmara Federal. Por que ele não aceita? Sabe por que ele não aceita, gente? Porque a palavra dita por um vira a palavra dita por dois, vira a palavra dita por três, vira a palavra dita por quatro, vira a palavra dita por 22. E a palavra dita por milhares e milhões faz uma figura como Arthur Lira, que representa o que é de pior do poder oligárquico, faz uma figura como ele cair, não conseguir se sustentar. Bora, Lira! Bora, Lira! Bora, Lira! Pessoal, hoje rolou um show de horrores lá no programa Estúdio I da Globo News. Olha, foi de deixar qualquer um perplexo. Os comentaristas estavam misturando tudo, falando como se a condenação do Collor tivesse alguma relação com a Lava Jato de Curitiba, e não tem nada a ver. Era cada comentário sem noção que parecia até conversa de bar, de quem não leu nem o resumo do caso. E aquilo, né? Globo News, a Globo, na verdade, viúva da Lava Jato. Eles se meteram profundamente naquela operação e deu palco para todo mundo envolvido e ajudou a vender uma narrativa. E agora fica tentando justificar que não dá para justificar. Finge que não tem nada a ver com isso, mas você sabe, tem sim. Enquanto isso, na CNN, a Thaís Herédia está indo pelo mesmo caminho. Tá? E até chamou um advogado que entende do assunto. E aí, ele esclareceu toda essa confusão. Explicou de forma clara. O nome Lava Jato é marketing. Virou uma marca, um rótulo. São várias investigações diferentes em cidades diferentes, com juízes e procuradores diferentes. Não é tudo a mesma coisa, não. O que foi anulado foi Curitiba e Rio de Janeiro, onde teve juiz parcial, delação forçada, prova mal usada, conluio entre juiz e promotor, tudo com ilegalidade grave. Agora, o caso do Collor foi em Brasília, uma investigação separada com outro juiz, outra estrutura, sem os abusos da turma do Moro e do Dallagnol, e não tem contradição nenhuma nisso. O que tem é que muita gente está mal informada ou mal intencionada, querendo misturar tudo. Se você acha que mais gente precisa entender isso, comenta aqui, compartilha e me segue para continuar recebendo mais conteúdo como esse. Está muito evidente, senhor relator, que o processo de cassação que envolve o deputado Glauber Braga definitivamente não se trata da reação ao provocador que ele teve aqui no espaço da Câmara. Sejamos todos francos. Aliás, deputado Chico Alencar, desde a última semana eu venho sendo abordada por diversos parlamentares das diferentes colorações partidárias. E muitos deles, inclusive, pedem sigilo, e eu entendo o motivo. E assim me comprometi. Dizem que sabe exatamente de qual se trata o motivo. Que não tem a ver com a reação provocador. Até porque, também me dizem, teriam feito igual ou pior. Quero lembrar o deputado Alberto Fraga, do PL, que está votando pela cassação, e nós entendemos o motivo. A fala do deputado Nicoletti, que apesar de não ser do PL, mas é um bolsonarista, enfim, está aqui com a função dele de defender o inelegível, em breve condenado, e defender os demais golpistas. Na verdade, a fala do Nicoletti nos foi um favor. Por que eles estão querendo aprovar a cassação do Glauber? Porque eles querem retalhar aqueles que lutam contra o golpismo, aqueles que lutam em defesa dos direitos dos trabalhadores, e aqueles que corretamente aprovaram sim a manutenção do Daniel Silveira. Porque da prisão dele, afinal de contas, ele foi julgado por ter cometido um crime contra o país. E contra a esquerda, porque queria nos matar. Ele disse isso diversas vezes, nunca negou. Então, está querendo criar um grau de comparação, na verdade, para revelar do que realmente eles querem, que é retaliar o PSOL, retaliar o Glauber e retaliar aqueles que defendem as liberdades democráticas no Brasil. Porque definitivamente, presidente e relator, não se trata de caçar alguém que defendeu a sua mãe, que infelizmente veio a falecer cerca de 15 dias depois. O deputado Alberto Fraga, do PL, como eu bem disse, foi chamado no Conselho de Ética para ser uma testemunha de acusação e acabou se tornando uma testemunha de defesa. Sabe o que ele falou? Eu teria feito muito pior, eu teria descido o cidadão na porrada. E eu tenho certeza que no íntimo de vários aqui, todos teriam uma reação semelhante. Eu defendo muito a minha família. Já tive a minha família atacada nesse mesmo espaço. Não agredi,
mas reagir à altura. E faria novamente. Porque aqueles que não respeitam a própria família, sinceramente, não respeitam absolutamente nada. E é disso que se trata esse meliante que veio atrás do Glauber. Porque sabe o que essa decisão vai significar? Um salvoconduto para provocadores. Muito simples. As pessoas vão atrás de parlamentares, filmam, constrangem, provocam, depois vai um outro colega, coloca no Conselho de Ética, para ver se ele perde a cabeça, e caça. Gostaria de lembrá-los, inclusive, que o deputado Éder Mauro está com uma representação no Conselho de Ética, porque agrediu um cidadão que estava aqui nessa casa. Quero perguntar se aqueles que estão querendo caçar o Glauber vão também votar pela cassação do Éder Mauro. Porque, inclusive, ele não estava defendendo a honra da mãe, nem do pai. Ele estava reagindo contra um sindicalista que veio aqui com o direito dele de expressar a sua opinião. Presidente, relator e nobres colegas, somente 3% dos casos ao longo da história que chegaram no Conselho de Ética resultaram em cassação. Assassinato e escândalo de corrupção gravíssimos. Todos os casos que envolviam briga ou agressão, todos foram arquivados, com exceção de um, que envolvia violência doméstica, que foi noticiado no Fantástico. E sabe o que resultou? Censura verbal. Por que o caso do Glauber está levando à cassação? Eu quero que, sinceramente, todo mundo reflita sobre isso. Alguns me disseram, Sâmia, mas o Glauber, ele tem um jeito que a gente não gosta. Ele tem um comportamento, um temperamento. Peraí. Então vai caçar deputado por opinião e por comportamento? Porque eu não gosto de fulano, porque eu não gosto de ciclano. Desculpa. Quem tem que gostar do deputado são os seus eleitores. Ou os eleitores do Glauber, que está no 5º mandato, não sabem exatamente o que ele é, o jeito que ele tem, o comportamento que ele tem, e lhe conferiram quase 80 mil votos no estado do Rio de Janeiro justamente por isso. Se ele tivesse outro jeito, os eleitores dele teriam votado em outra pessoa e não nele. Então, peraí, eu não gosto do deputado, eu acho ele chato, sei lá o que, apesar de eu, muito pelo contrário, não gosto definitivamente, mas é um direito de não gostar, agora eu vou sair caçando a pessoa porque eu não gosto dela. Gente, coloque a mão na consciência, para os que têm consciência, porque tem uns que não estão dispostos a caçar, e eu sei que vão até as últimas consequências com isso. Agora, botem a mão na consciência. Olha o espetáculo que está sendo criado aqui na Câmara, e o precedente perigosíssimo, porque se é por opinião, vão sobrar quantos aqui? Se é porque não gosta, vão sobrar quantos aqui? Se é por agressão, vão sobrar quantos aqui? Se é por briga no contexto de polarização política, vão sobrar quantos aqui? É um precedente gravíssimo, é uma perseguição, é desproporcional, haveria outras possibilidades de sanção para aqueles que querem puni-lo, mas a cassação é perseguição política, é injustiça, e nós vamos seguir lutando e denunciando.